Bom, boa tarde. Nosso tema é controle de qualidade de cosméticos e ele vai ser apresentado pelo Leonardo, pela Luíse e por mim, Vitória. Vamos dar um oizinho, gente? Bom, vamos primeiro à introdução ao mundo dos cosméticos. Os cosméticos são produtos desenvolvidos para aprimorar ou alterar a aparência, proteger a pele, os cabelos, perfumar o corpo, e eles vão muito além da maquiagem, abrangendo uma vasta gama de itens essenciais no nosso dia a dia. Ainda mais agora que o skincare, o cuidado com a pele, está super em alta. Bom, e de acordo com a RDC, eles são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, destinadas a uso externo em partes do corpo humano, como pele, cabelos, unhas, lábios, mucosas orais, dentre outros. Então, esses neles podem ser creme, hidratante, perfume, maquiagem. E o mercado brasileiro de cosméticos, ele está crescendo cada vez mais. Ele ocupa a quarta posição mundial, com crescimento contínuo de 4,9 bilhões em 1996 para 24,9 bilhões em 2009. Então, assim, foi um crescimento enorme. E os cosméticos, eles são produtos de uso diário, né? Como a gente falou. Então, assim, o que eleva essa necessidade de um rigoroso controle de qualidade. O impacto na saúde pública e reações adversas. Bom, estudos mostram que mais de 10% dos pacientes submetidos ao PET teste, que são testes, né, realizados ali antes de você utilizar o produto, são alérgicos a ingredientes cosméticos, com destaque para conservantes, fragrâncias, pigmentos capilares e filtros solares. Em 2009, foram registrados 1.230 casos de intoxicação por cosméticos no Brasil, reforçando o impacto direto na saúde pública. Eu sou um exemplo disso, inclusive, eu comprei um cosmético uma vez, ele é até conhecidinho, Epidrate Calme, vocês já devem ter ouvido falar, e ele me deu uma reação, assim, alérgica enorme, o meu rosto ficou parecendo um tomate e ardia muito. Então, assim, a gente, às vezes, por ser cosmético, né, não tem dimensão ali da necessidade de um controle de qualidade tão rigoroso, mas ele é extremamente necessário. E uma das reações adversas mais comuns, né, são ali as alergias comuns, como conservantes e fragrâncias, e reações cutâneas ali na pele, como intoxicações que podem levar a dermatites e outros problemas de pele. Por isso, é um caso de saúde pública. Objetivos essenciais do controle de qualidade. Bom, os objetivos essenciais do controle de qualidade são garantir segurança, que é a certificação ali do uso em humanos sem danos, assegurar eficácia, com comprovação dos resultados prometidos, conformidade regulatória, né, que é o atendimento às normas da Anvisa, e redução de riscos, prevenção ali de contaminações e falhas. O controle de qualidade em cosméticos, ele é extremamente importante porque ele vai além da estética. Ele garante que os produtos ali, né, que são visualmente normais, não representem riscos ocultos ali à saúde. Ele abrange a ausência de contaminação e a eficácia dos sistemas de conservantes, como a gente já falou anteriormente, prevenindo, né, intoxicações ali e dermatite de contato. As principais RDCs, a gente colocou aqui as principais, como por exemplo a 630, que estabelece os parâmetros para controle microbiológico, a 600 de 2022, que define a lista de filtros ultravioleta permitidos para produtos de higiene, né, pessoal, enfim, cosméticos, a de 628, que trata da lista de substâncias de corantes permitidas para cosméticos, a 528, que estabelece a lista de substâncias de ação conservante permitidas, e a de 894, né, de 2024, que estabelece as boas práticas de cosmetovigilância para empresas reguladas pela Anvisa, ou seja, ela define práticas para monitoramento de segurança e qualidade durante a vida útil desses produtos. E aqui nós temos uma das principais também, que abrange a maioria das coisas também, que é a 907 de 2024. Ela regulamenta ali esses itens de higiene pessoal, né, cosméticos, perfumes, e essa resolução ela define novos requisitos para classificação de rotulagem, embalagem, parâmetros de controle microbiológico e procedimentos de regularização. Ela consolida, né, e ali atualiza, é bem recente inclusive, de setembro de 2024, e ela substituiza e revisa normas anteriores em pontos específicos, reorganizando critérios e padronizando a documentação necessária e, portanto, é a base legal, né, fundamental para esse controle de qualidade.
A Anvisa, ela classifica ali os cosméticos em grau 1 e grau 2. O grau 1, ele representa um baixo risco à saúde ali, né, do paciente, da pessoa que está utilizando. Ele tem finalidade simples, não existe comprovação detalhada de eficácia, e um exemplo é sabonetes, perfumes, hidratantes básicos. Apesar, né, desse baixo risco, 47,8% das amostras fiscalizadas pelo INCQS foram apreendidas por suspeita de reações adversas e 32,8% por desvio de qualidade. Então, assim, mesmo apresentando baixo risco, ainda é super importante ter ali o controle de qualidade, porque mesmo assim, esses cosméticos, né, podem apresentar reações adversas. E o grau 2 representa maior risco, atributos que exigem comprovação de segurança e eficácia. Por exemplo, protetores solares, alisantes, produtos infantis. Esses produtos são submetidos, né, a uma análise fiscal, dependendo de riscos e denúncias. Bom, alguns pilares no controle de qualidade em cosméticos são os mais principais, né? Como a gente sabe que ele abrange diversas etapas, desde a matéria-prima até o produto final, né, o produto acabado, então existem vários tipos de inspeções, seja na embalagem, na limpeza dos equipamentos, ou até mesmo com análises físico-químicas na matéria-prima ou coisas do gênero. Bom, os principais pilares são a análise de físico-químico, que vai envolver a análise de pH, viscosidade, densidade, entre outros. O microbiológico, que vai focar basicamente na ausência de micro-organismos patogênicos. Matérias-primas, que vão fazer análise de pureza, identidade e conformidade dos insumos. Embalagens, né, basicamente para verificar a compatibilidade, segurança e preservação do produto. E o sensorial, que busca inspecionar a textura, o cheiro, a cor e a espalhabilidade do produto. Bom, quando se trata do controle físico-químico voltado para cosméticos, ele é a base da estabilidade, né? Eles são cruciais para detectar as instabilidades desde o produto inicial que podem comprometer a eficácia e segurança do produto. Bom, os principais testes físico-químicos que são feitos são teste de pH, que busca garantir a compatibilidade com a pele e evitar irritações, justamente por ele ser um teste indicativo de contaminação microbiana. Viscosidade também é um dos testes que são indicativos de contaminação microbiana, que vai indicar a consistência e estabilidade na formulação. Densidade é um outro teste muito usado para padronização de enchimento e controle de lotes, muito focado na parte do invase. Teor de ativos, que vai verificar a quantidade de ingredientes funcionais ali. E o aspecto visual, que vai avaliar a cor, odor, homogeneidade e precipitados, né? Ainda nos ensaios químicos, temos um dos principais, que é o teor do ativo, como eu tinha mencionado, que é uma análise quantitativa, que vai garantir que os cosméticos realmente têm aquela concentração declarada, que pode usar equipamentos como espectrofotômetros, né, voltado para espectrofotometria UV-Vis, HPLC, titulação volumétrica e CG, mas voltado para coisas voláteis como fragrâncias. Ainda voltado um pouco nisso, né, o perfil cromatográfico, que vai detectar a impureza e degradação, que é geralmente muito utilizado para produtos como vitamina C, retinol, ácidos e antioxidantes. Outro muito utilizado também é o índice de acidez, saponificação e peróxidos, que são basicamente aplicáveis a emulsões e óleos cosméticos, que vai avaliar a rancificação, oxidação e integridade de lipídios. Um outro ensaio físico-químico também muito utilizado são aqueles ensaios de contaminação física mesmo. Quando se trata de sólidos totais, né, a umidade vai verificar a quantidade de água ou sólidos naquela formulação. Quando se trata de particulados visíveis, se vai procurar partículas estranhas, sedimentos ou cristais. E quando se trata de granulometria, para esfoliantes e pós geralmente, vai medir o tamanho das partículas. Bom, ainda voltado na parte da estabilidade, nós temos justamente o estudo de estabilidade, que é basicamente voltado para a prevenção e previsibilidade do produto, né? Que é basicamente para tentar prever a vida útil do produto e a eficácia dos seus sistemas de conservantes. Eles buscam garantir que o cosmético mantenha essas características iniciais até a sua data de validade, pelo menos. Bom, alguns testes muito voltados para isso são o primeiro de estabilidade acelerada, que ele vai simular o envelhecimento do produto em estufas, variações de temperatura e ciclos térmicos. Outro, que seria a avaliação de mudanças, que vai observar alterações de cor, odor, textura e formação de fases e precipitados.
Outra também que é feita é variação de parâmetros, que vai monitorar o pH, viscosidade e teor de ativos, além da oxidação de componentes. E por último, seria justamente a estabilidade de prateleira, que vai acompanhar o produto por 12 a 24 meses em condições reais de armazenamento. Bom, alguns dos testes que geralmente são feitos quando se trata de estabilidade físico-química dos cosméticos. O primeiro, como eu estava mencionando, seriam os testes acelerados, que geralmente são feitos em câmeras climáticas e ciclos térmicos. Eles vão geralmente estimular meses de armazenamento em poucas semanas. Na câmara climática, o produto vai ficar em altas temperaturas e umidade controlada. Nos ciclos térmicos, ele vai ficar alternando entre calor e frio, e tem o objetivo justamente de prever essa estabilidade, prazo de validade e possíveis alterações, como cor, pH e textura. Quando se trata de compatibilidade com a embalagem, também é feito esse teste de estabilidade, que é basicamente o produto vai ser armazenado na embalagem final, só que em diferentes condições, como calor, luz e ambiente mesmo, que vai avaliar se o produto vai alterar a embalagem, como rachaduras, manchas ou vazamento, ou então o contrário, se a embalagem vai alterar o produto, como a migração de componentes, perda de ativo ou mudança de cor, que tem basicamente o objetivo de garantir que a fórmula e a embalagem são compatíveis. Outro teste também muito feito é o de centrifugação, que é basicamente centrifugar o produto, por exemplo, tipo a 3.000 RPM por 30 minutos, que é justamente para verificar essa estabilidade física imediata do produto, que vai buscar identificar a separação de fases, precipitado e a formação de grumos. Basicamente, se separar nessa fase da centrífuga, tem um risco de instabilidade durante a vida útil do produto. E por último, é um teste de fotodegradação, justamente voltado para aqueles produtos fotossensíveis, que é basicamente expor o nosso produto à luz UV ou luz intensa por horas ou dias. Tem o objetivo de avaliar sua sensibilidade à luz. Vai analisar justamente a oxidação, mudança de cor, degradação do ativo e a perda da sua eficácia. Alguns exemplos de ativos que são fotossensíveis muito utilizados nesse teste aqui, como vitamina C e retinoides, são geralmente o foco dele. Aí agora, quando se trata de métodos farmacopeicos, quando se trata na aplicação no controle de qualidade, eu acho que todos nós sabemos a essa altura do campeonato, que as farmacopeias funcionam para a gente como referências técnicas oficializadas, que vão fornecer justamente os métodos analíticos validados, os critérios de aceitabilidade, parâmetros de precisão e reprodutibilidade, assim como também procedimentos normalizados para essas análises físico-químicas. Esses métodos são geralmente usados como base para construir os POPs específicos, né, de cada empresa, etc., ou também para cada formulação. Como, por exemplo, se fosse um teste de pH, as exigências farmacopeicas são uma calibração diária do pH-metro com pelo menos 2 tampões, de 4 e 7, uma temperatura controlada de 25 mais ou menos a 2 graus e um eletrodo adequado para sistemas viscosos. E como que a gente vai aplicar isso num POP? Seriam os tampões usados, a limpeza e imersão do eletrodo, tempo de estabilização e critérios de aceite do lote. Outro exemplo também seria na espectrofotometria UV-VIX. As exigências farmacopeicas são os princípios gerais, preparo de solução padrão, calibração do equipamento e a verificação da exatidão como comprimento de onda. E como que a gente vai aplicar isso num POP? É através de especificando comprimento de onda, curva de calibração, solvente, filtro de verificação de fotometria. Bom, e como esses métodos viram POPs, que a gente vai tratar, que eu vou tratar aqui agora. Basicamente, a gente vai usar como referência a Farmacopeia Brasileira, edição número 7, em uma sequência. Então, a equipe vai escolher um método descrito por essa farmacopeia e vai seguir uma sequência como se fosse um fluxograma. Nessa sequência, a gente tem 4 etapas. A primeira etapa é adaptar a formulação específica. Por exemplo, a farmacopeia ela descreve um pH para soluções. Então, a gente vai adaptar para géis e cremes. Como segunda etapa, a gente vai ter a validar internamente. Ou seja, o POP ele precisa comprovar precisão, repetibilidade, robustez e a faixa útil, como a Luísa disse. E como terceira etapa, a gente vai ter fixar os critérios de aceitação, que são baseados nas especificações do fabricante, requisitos regulatórios e a estabilidade e segurança, que é o principal do produto que a gente está tratando nessa parte. E como etapa final, que é uma que entra também como nas BPFs que eu vou falar mais à frente, treinar e capacitar os analistas e registrar no sistema de qualidade. O POP ele vai basicamente virar um documento oficial da empresa.
A gente fala muito sobre o controle físico-químico e tudo mais, mas a gente também tem que lembrar do controle microbiológico, que é extremamente importante, porque é o nosso inimigo invisível. Que, querendo ou não, a gente não vai ver o que está lá, e às vezes pode acontecer de uma contaminação e levar a um agravamento de saúde da pessoa. A contaminação microbiana é um desafio significativo na indústria de cosméticos, e achados recentes mostram que a contaminação ainda é comum. A Vitória estava falando mesmo com uma legislação rigorosa, ainda são encontrados micro-organismos presentes em cosméticos. Produtos novos, por exemplo, 20% já contaminados por Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Serratias marquensis, antes do uso ainda. E as bases faciais, onde 18,2% estão acima do limite microbiano e 90,9% continham fungos. Então, além de micro-organismos, a gente tem a presença de fungos presentes nesses patógenos. E os mais comuns incluem Staphylococcus aureus, a Escherichia coli, que é um dos mais presentes e comuns, principalmente, Pseudomonas aeruginosa, a Salmonella, Cândida e os bolores, que esses dois últimos eles entram nas classes dos fungos. Então a gente tem que pensar que o controle microbiológico ele está muito assim presente nos cosméticos, porque a gente não vai querer passar uma coisa na cara da gente sem ter aquela qualidade, saber que tem uma qualidade presente. E os parâmetros microbiológicos essenciais, a gente tem, como foi dito, a RDC 907 de 2024, que é a mais importante, que vai estabelecer critérios microbiológicos rigorosos que variam conforme o tipo de produção e sua via de aplicação. Esses parâmetros eles são fundamentais para assegurar a segurança do consumidor que vai usar aquele produto, seja um creme para o rosto, algo para os olhos, algo para os lábios. Então tem que ter essa segurança. Entre esses parâmetros, a gente tem a classificação por tipo de produto. Os limites são definidos com base na categorização de risco, considerando a área de aplicação. Como eu disse, os olhos, por exemplo, mucosas, a pele saudável, tem que ter um certo controle rigoroso, por exemplo, se você vai aplicar alguma coisa próxima à região dos olhos. A população-alvo também é um parâmetro, bebês e idosos, recém-nascidos mesmo, gente, tem pele ainda muito sensível, o sistema imune não está formado, então a pele é extremamente mais sensível do bebê, pessoas idosas são mais fragilizadas, então assim, entram como parâmetros alvo de população-alvo, e o modo de uso desses produtos também é uma forma de classificação. Outro tipo de parâmetro é os limites para micro-organismos indicadores, porque aqui no Brasil a gente tem uma regularização muito forte. Porém, são estabelecidos limites máximos para a contagem total de micro-organismos, mesófilos, fungos e leveduras. E estes vão servir como indicadores gerais da qualidade higiênico-sanitária do produto, porque, querendo ou não, vai existir uma presença de carga microbiana ali que pode ser permitida ainda, pequena, mas permitida. Ela não pode ultrapassar esse limite para alguns produtos. E outro parâmetro é a ausência de patógenos críticos. Para produtos de maior risco, é exigida realmente a ausência dos micro-organismos patógenos específicos, como a Pseudomonas e o Staphylococcus. E os coliformes, que é onde eu falei, da Escherichia coli, que é uma das mais presentes também. A presença desses patógenos seria um indicativo de contaminação e risco à saúde. Então, existem produtos que podem ter uma presença mínima de carga microbiana e existe um produto que não pode ter presença nenhuma de carga microbiana. Como, por exemplo, a gente pode pegar medicamentos, da indústria de medicamentos, colírios e injetáveis, onde tem um limite de carga microbiana zero, por exemplo, e onde devem estar esterilizados. A água e as matérias-primas é um novo foco regulatório. Então, assim, realmente a gente não pode mais deixar de falar qualquer coisa sem considerar a água como um grande parâmetro, porque hoje em dia a água é a base de tudo. Então, assim, ela tem que ter uma qualidade muito grande, muito rigorosa. E a RDC 907, ela mantém um olhar atento sobre essa qualidade da água e também das matérias-primas, reconhecendo como os pontos críticos para o controle microbiológico de cosméticos. E querendo ou não, a água vai estar em tudo que a gente vai estar usando hoje em dia. E a água, a norma exige a classificação detalhada da água utilizada no processo produtivo, seja ela purificada para reagentes ou etc. Então, assim,
como a gente aprendeu, não existe só um tipo de água, existem vários tipos de água. Então, vai depender do tipo de água que vai ser usada para este produto. E o monitoramento constante da sua carga microbiana. Especificações claras para cada tipo de água são essenciais para evitar a introdução de contaminantes no produto final. Por exemplo, eu fiz estágio em alimentos e a gente fez muita análise de água de carga microbiana. E lá eu vi que a legislação permite uma certa presença pequena de carga microbiana na água que a gente toma. Então, vai variar de cada tipo de água a presença dessa carga. E, claro, a gente não pode esquecer também das matérias-primas naturais, que são ingredientes de origem natural, como os extratos vegetais, os óleos essenciais, e os componentes orgânicos, que são frequentemente mais suscetíveis à contaminação. A RDC 907, ela vai exigir também limites microbiológicos e testes específicos para essas matérias-primas, garantindo que não comprometam a segurança do cosmético acabado. Porque, querendo ou não, você não pode simplesmente pegar um óleo essencial de um produto e colocar num potinho e vender. Ele tem que ter um certo controle de qualidade ali dessa questão microbiana. E agora entrando nas boas práticas de fabricação, as nossas BPFs, que é a solução para a segurança, que como foi dito anteriormente pela colega, sem uma BPF bem definida, a gente corre o risco do nosso controle de qualidade dar tudo errado nele. Então, a aplicação rigorosa da BPF, conforme a nossa RDC número 48 de 2013, é a chave para garantir a segurança dos produtos. Instalações, processos e controles são adequados, são capazes de manter 100% dos produtos e matérias-primas dentro dos padrões, prevenindo a maioria dos desvios encontrados pela vigilância sanitária. Dentre esses processos, a gente pode colocar uma infraestrutura e o fluxo, que são áreas separadas e um fluxo unidirecional que evitam a contaminação cruzada. Como as nossas visitas na indústria, por exemplo, onde haviam, você entra por uma portinha e tem que sair por outra, não pode fazer a mesma, ir pela mesma. A higienização e a sanitização, padrões rígidos para equipamentos e ambientes de produção. Ou seja, tem que estar tudo muito limpinho, tem que ter uma higienização muito cuidadosa, onde você não vai ter um risco de contaminação por micro-organismos e nem contaminação de misturar um produto com resquícios de outro produto. O treinamento contínuo, a capacitação dos operadores é essencial para a manutenção da qualidade. Querendo ou não, um operador bem capacitado, que esteja ciente das boas práticas farmacêuticas que ele vai ter ali, ele vai conseguir ter um alcance melhor de boas qualidades. Os POPs dos registros, que são os primordiais para as nossas BPFs, onde toda etapa do processo deve ser documentada, porque serão neles que a gente vai ter as referências para a gente saber o que a gente tem que fazer, onde a gente errou. Então, é uma parte muito importante das nossas BPFs. E entrando nas boas práticas de fabricação e a garantia de qualidade. As BPFs, elas são a espinha dorsal do controle de qualidade na indústria cosmética. A RDC 907, a nossa principal aqui falando, ela reforça a importância das BPFs, integrando ainda mais no sistema de garantia de qualidade, porque é uma parte muito primordial para você ter um produto de qualidade, de excelente qualidade. A higiene dos operadores e o uso do EPI é extremamente importante. O treinamento contínuo e o uso dos EPI são cruciais para evitar a contaminação cruzada. É o básico ali, é a primeira parte que a gente tem que seguir. A limpeza, a validação, como eu disse, dos equipamentos, onde protocolos rigorosos de limpeza, sanitização, validação dos equipamentos garante que a superfície de contato não sejam fontes de micro-organismos e nem para contaminações cruzadas entre produtos com outros produtos. A amostragem, a retenção e a estabilidade. Nessa parte eu gosto de falar que o cosmético hoje, ele já é um medicamento também, porque é a mesma coisa que a gente tem no medicamento da indústria também, que é o quê? Vai ser a capacidade de rastrear cada lote de matéria-prima e produto acabado é vital. Amostras de retenção são guardadas para futuras análises, se necessário. Então, assim, a gente tem essa semelhança muito grande entre cosmético e medicamento hoje em dia. E os procedimentos de investigação de desvios, em caso de resultados fora da especificação ou suspeita de contaminação, a RDC ela vai exigir procedimentos claros para investigação, correção e prevenção de ocorrências, conforme os requisitos da legislação da Anvisa. E concluindo agora, finalizando tudo que a gente falou,
é a essência do controle de qualidade. O controle de qualidade em cosméticos é um processo contínuo, multifacetado e indispensável para proteger a saúde pública e garantir a integridade dos produtos que chegam ao consumidor. Ele permeia todas as etapas, desde a concepção até a prateleira. Eu gosto de falar que, como eu disse, cosmético hoje em dia, ele é um medicamento. Como a Vitória disse ainda, skincare está muito na moda. Então, assim, a pele é um órgão e a gente está fazendo skincare, a gente está passando algum princípio ativo nesse órgão. Então, de certa forma, um medicamento que a gente está passando ali para ter algum benefício. E essa essência do controle de qualidade, na nossa conclusão, eu posso dividir ela em 4 partes, onde a gente fala da segurança do consumidor, que é a prioridade máxima, é a proteção da saúde, prevenindo reações adversas e contaminações que podem ter sérias implicações. Em segunda etapa, é a conformidade regulatória, onde a gente vai ter as nossas RDCs, a Anvisa, a adesão rigorosa às diretrizes da Anvisa, o grau 1 e o grau 2, que a Vitória tinha falado, é fundamental para a legalidade e a segurança dos produtos no mercado. Em terceira etapa, a qualidade abrangente, que é onde entram os nossos testes, os nossos ensaios físico-químicos, microbiológicos e estudos de estabilidade para assegurar a integridade, a eficácia e a durabilidade dos cosméticos. E em quarta, por final, eu posso falar novamente das nossas BPF, a boa prática de fabricação, que são a fundação para a prevenção dos desvios, garantindo a excelência produtiva e a confiança na marca. Porque, ao investir em um controle de qualidade robusto, a indústria cosmética não apenas cumpre a sua responsabilidade sanitária, mas ela também solidifica a confiança do consumidor e a reputação dos seus produtos, onde o produtor vai ter um produto de qualidade para vários pacientes poderem usar. E finalizando aqui, a gente tem as nossas referências bibliográficas. Deixa eu passar. Aí. A gente entra aqui, onde a gente tem tudo aqui, as nossas RDCs que a gente usou, as legislações da Anvisa, e a nossa farmacopeia brasileira, edição número 7. Eu queria fazer um agradecimento a todos por ter estado aqui com a gente até hoje, que esse trabalho tenha servido de aprendizado não só para a gente, mas para todos também que assistiram, e desejar boas festas de final de ano e uma ótima conclusão de curso a todos. Agradecer também o acolhimento, né, tanto da professora quanto dos alunos com a gente, nós estrangeiros. E desejar boas festas mesmo. É isso, obrigada, prof. A gente espera reencontrar todos, seja agora recentemente na faculdade novo ou em algum cargo como farmacêuticos já formados. Né? É isso. Tchau.